e amadas, continuando com nossas aulas preparatórias para o exame da OAB, segunda fase em Direito Penal, em nossa última aula nós falamos da reclamação constitucional e do agravo em execução. Em nossa aula de hoje, nós falaremos do requerimento de livramento condicional e da unificação de penas. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos, aqueles que nos acompanham, que assistem nossas aulas, certo? Que fizessem a sua inscrição em nosso canal, deixassem seu like, fizessem comentário para que eu melhore o conteúdo da aula. Eu ficaria muito grato a todos aqueles que assim o fizessem. Continuemos. Bom, o Instituto do Livramento Condicional encontra-se previsto no artigo 83 do Código Penal. O livramento condicional, ele é um instituto destinado a permitir a redução de tempo de prisão com a concessão antecipada e provisória de liberdade do condenado, quando é cumprido pena privativa de liberdade e mediante determinados requisitos e aceitação de certas condições. Inicialmente, devemos informar que o juiz ele pode conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que o apenado cumpra mais de 1/3, se não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. O apenado cumpra mais da metade se for reincidente em crime doloso. Nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crime desta natureza e tiver cumprido mais de 2/3 da pena. E também que tenha reparado o dano, salvo se efetivamente tiver impossibilidade de fazer. Não podemos também deixar de observar que o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido em que, por ausência de expressa previsão legal, a prática da falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional. Nós falaremos disso lá na súmula 715. É imperioso também lembrar que a falta grave ela deverá ser sempre alvo de procedimento que visem a apurar a ocorrência e sendo assegurado ao apenado o contraditório e a ampla defesa ao apenado ou acusado. Vale lembrar que a jurisprudência majoritária, certo, ela tem decidido, certo, contrário a isto. No entanto, existem entendimentos majoritários também que esse entendimento viola o princípio da presunção da inocência e o reinício da contagem do prazo de 12 meses, que alude, que está lá no artigo 83, inciso 3, letra B do Código Penal. Antes da oitiva do réu e sobre a apuração da falta grave que lhe foi atribuída. Nesse sentido, se o preso, no momento em que for implementar todos os requisitos do artigo 83, ao requerer a concessão do livramento condicional, ele tiver respondendo procedimentos, mas que não tenha decisão que reconheça a falta grave, ele poderá ser beneficiado com o aludido instituto, o Instituto da Condicional, do Livramento Condicional. Também é oportuno se falar que nos termos do artigo 118 da LEP, a Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer outro dos regimes menos rigorosos, quando o condenado, dentre outras hipóteses, praticar fato definitivo como crime doloso ou falta grave, devendo, neste caso, ser ouvido previamente. Está lá no artigo 118, parágrafo 2º da LEP.
como nós falamos, certo? O livramento condicional no âmbito do direito penal e processual penal brasileiro, ele tem como objetivo a liberdade condicional consistente na concessão prévia e precária da liberdade do condenado sujeito ao cumprimento de pena privativa de liberdade, mediante a execução de determinadas premissas e sob a aceitação de assentados cargos. Encargos, aliás, assentados em cargo, tem que haver encargos para o condenado. Os requisitos previstos para a concessão é ter bons antecedentes, comportamento satisfatório durante a execução da pena, desempenho no trabalho atribuído e aptidão para o trabalho. E, no caso de condenado por crime doloso, a concessão ficará subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. E isto deve ser feito através de exame criminológico por perícia. Tá? O livramento condicional, adotado em nossa legislação penal, ele tem a finalidade de ressocializar o apenado, certo? E destina-se a permitir a redução do tempo de prisão com a concessão antecipada e provisória da liberdade do condenado, quando é cumprida pena privativa de liberdade e mediante preenchimento de determinados requisitos e aceitação de certas condições. O livramento condicional é uma antecipação, embora limitada, da liberdade, e é por meio desse instituto, que coloca-se o condenado no convívio social, tá? que em determinado momento do cumprimento da pena, e que seja suficiente para que ele, além de se ressocializar, seja suficiente para a sua regeneração. Significa dizer que, satisfeitos pelo apenado os pressupostos legais, o juiz da execução tem o dever de conceder a benesse ao apenado. Salienta-se também, nos termos do artigo 131 da Lei de Execução Penal, a competência para conhecer e julgar o pedido do livramento condicional, bem como revogá-lo, é do juízo das execuções penais, que, após ouvir o Ministério Público e o Conselho Penitenciário, o juiz, diante dos requisitos autorizativos, ele definirá o pedido e especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Também observamos que a antecipação da liberdade ocasionada pela concessão do livramento condicional é medida antecipatória de liberdade, não definitiva, em que o apenado ele é submetido a uma prova e que esse apenado vir a falhar estas provas, dependendo do caso, ele pode retornar ao cárcere, retornar ao sistema prisional. Os requisitos constantes do artigo 83 do Código Penal, ele se apresenta sob duas ordens, as subjetivas e objetivas. No que tange aos requisitos objetivos, estes encontram-se constantes dos incisos 1, 2, 4 e 5 do artigo 83, quais sejam a natureza e quantidade da pena, o cumprimento de parte da pena e a reparação do dano. De acordo com os incisos 1 e 2 do artigo 83 do Código Penal, em não sendo o apenado reincidente em crime doloso, poderá, cumprindo um terço da pena imposta, ter direito ao livramento. E, em sendo reincidente em crime doloso, necessário se faz o cumprimento da metade da pena imposta para que seja livrado condicionalmente. Os requisitos subjetivos, eles compreendem-se como bons antecedentes, comportamento satisfatório
durante a execução, bom desempenho no trabalho, aptidão para a prova, para prover a própria subsistência com o trabalho honesto, né? É isto que requer os efeitos subjetivos. Referindo-se à pessoa do condenado, é de essência do Instituto do Livramento Condicional a constatação da capacidade do apenado de recuperar seu espírito social, mostrando-se útil e ativo na sociedade em que for reinserido. Quanto aos bons antecedentes, a lei é clara ao afirmar que, para que o condenado possa obter o livramento condicional após cumprir apenas um terço da pena, não basta que ele não seja reincidente em crime doloso. Exige-se, portanto, além do sobredito pressuposto, que seja o apenado portador de bons antecedentes. O que deve ser considerado como antecedentes para essa finalidade são os fatos ocorridos antes do início do cumprimento da pena, mesmo que tenha ocorrido após o fato delituoso que deu origem à prisão. No que tange ao requisito do comportamento satisfatório durante a execução, o requisito busca é estimular o condenado a andar dentro e fora do cárcere na esteira da normalidade, quando da execução da pena imposta. No que diz respeito à realização do exame criminológico, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 439, que trata, abre aspas, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada, fecha aspas. Significa dizer que, além dos requisitos trabalhados acima, que nós citamos, o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça deverá trazer ao juiz sólidas evidências de que não reincide, ele se reestratará em suas condutas delinquentes, né? Ele não vai mais reincidir. E como vamos identificar a peça? No enunciado, ele irá trazer para nós uma situação em que um preso, em definitivo e cumprindo pena, e que já preencheu os requisitos objetivos e subjetivos do livramento condicional, pretenda pleitear sua saída do termo do cumprimento da pena. A peça deve ser endereçada ao juiz de direito da vara da execução criminal. Identificação das partes não é necessária, porque já tem o processo de execução, o autor já é qualificado nos autos da ação de execução. O nome da ação é livramento condicional, citar o artigo 83 do Código Penal e o artigo 131 da LEP. Dos fatos, narrar os fatos. Do direito é a fundamentação prevista. Do pedido deve requerer ser ouvido o Ministério Público e o pedido de livramento condicional e, em seguida, o competente alvará de soltura. O fechamento é termos em que se pede deferimento, local, data, advogado 3 pontinho, OAB 3 pontinho. Da unificação das penas. A unificação das penas, a unificação de pena, ocorre nas hipóteses do concurso de crime, seja ele formal ou crime continuado, seja proferidos em sentença condenatória contra uma pessoa, em caso de continência, sem que tenha havido a unificação dos processos, e em uma única ação penal pela avocação do juiz prevalente, onde serão expedidos várias guias de recolhimento,
cabendo ao juiz encarregado da execução a unificação das penas aplicadas. Neste caso, quando as penas são proferidas e várias sentenças e a execução delas importaria violar as penas dos crimes praticados em concurso, e também, havendo desta forma, certo, duas ou mais condenações em que tenha ocorrido concurso formal, crime continuado, erro na execução ou resultado diverso do pretendido. Será aí efetuado a unificação das penas impostas em processo diverso. Portanto, a unificação das penas é um incidente na execução penal, uma vez que por ela se reduz a duração das penas aplicadas a várias sentenças. Como tal, a competência será sempre do juiz da execução, sendo o recurso adequado aí um recurso de agravo em execução, que nós falamos já. Em primeira análise, nota-se que o artigo 75, parágrafo 1º do CP, ele se refere apenas para se atender ao limite máximo. Por esse entendimento, a lei equipara aos condenados a apenas de 30 anos e aos que sofrerem condenação muito superiores. Ora, tal tratamento ele confronta o princípio da igualdade e cria um privilégio odioso entre os apenados. O artigo 75, parágrafo 1º do CP, ele prevê a unificação para um limite de 30 anos, inclusive para se possibilitar a concessão de benefício previsto no diploma penal e na lei da execução penal. Ora, o artigo 75 criou um caso de unificação de penas ao lado de crimes continuados. Essa unificação ela deve ser efetuada assim que o juiz da execução receber as guias de recolhimento das várias condenações proferidas contra uma mesma pessoa. Não há qualquer limite para essa unificação, podendo a pretensão ser formulada a qualquer tempo. A unificação, unificar as penas em 30 anos, esse é o prazo a ser considerado para o cálculo de livramento condicional, da transferência de regimes de remissão, de comutação de pena, etc. Observemos o que preceitua a súmula 715 do STF sobre a matéria. A pena, abre aspas, a pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento, determinada pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou o regime mais favorável de execução. Uma vez unificada a pena no início da execução, a decisão judicial faz coisa julgada e o condenado passa a ter o direito adquirido à pena unificada. Isso está previsto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal de 88. A partir daí, a sua pena, ele passa a ser uma pena unificada. Se a soma das penas ultrapassa o limite estabelecido no artigo 75, com a unificação, a pena passa a ser de 40 anos. Portanto, o principal efeito da unificação quanto à pena excedente do limite, o que podemos chamar de pena inicial, é a sua extinção e, por consequente, a sua substituição, da pena limite. Caso sobrevenha a condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, faz-se a nova unificação, desprezando para este fim o período da pena já cumprido, conforme previsto no artigo 75, parágrafo 2º do CP. O parágrafo 2º do CP,
do artigo 75 do CP, ele constitui uma execução ao limite máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade estabelecido no seu caput. Do limite das penas, nós devemos, a nossa Constituição Federal, ela prevê, no seu artigo 5º, incisos 47, a linha B, a vedação às penas de caráter perpétuo. E o artigo 75 do CP ele limita o tempo previsto em 40 anos, consagrando o princípio da limitação das penas. Portanto, o condenado no Brasil, ele poderá cumprir no máximo 40 anos de pena privativa de liberdade, no qual ele foi condenado. Observamos que nós estamos falando do limite para cumprimento de pena e não para condenação. Ou seja, um réu ele pode ser condenado a tanto tempo quanto for cabível do seu crime. Pode ser de 10, de 20, de 30, de 50, de 100, de 200 anos. Mas o período de encarceramento será sempre limitado pela lei. A unificação das penas significa nada mais nada menos do que a soma das penas de um mesmo condenado, de modo que sejam consideradas como uma só. Isso quer dizer que apenas para fins de execução penal, as penas do réu devem ser somadas e devem ser consideradas de todo o período que exceder os 40 anos. O cálculo dos benefícios é uma importante questão acerca da unificação das penas, que diz respeito a qual deverá ser a base de cálculo para o benefício. A progressão de regime prisional, o preso tem direito a passar do regime prisional atual para um regime mais brando, do regime fechado para o semiaberto ou o semiaberto para o aberto. Dentre outras condições, para obter tal progressão, o condenado deve ter cumprido ao menos 1/6 da pena, no caso de crime comum, 2/5 da pena no caso de crime hediondo e 3/5 da pena no caso de reincidência em crime hediondo. O intuito e comutação é que o condenado é livrado de cumprir o restante de sua pena, ou pode cumprir sua pena de forma mais branda, em função, certo, da lei e como condição de ter havido o cumprimento do lapso temporal previsto em decreto que calcula sobre a pena. Como identificar a peça? O enunciado, ele entrará em uma situação em que o condenado ele recebeu diferentes penas ou diferentes condenações em diferentes processos, preenchidos aqui de crime continuado, e que seja permitido, em sede de execução penal, a unificação dessas penas. A peça ela deve ter o endereçamento ao juiz da vara da execução criminal, a da identificação da parte já está qualificada no processo de execução. O nome do requerimento é unificação de pena previsto no artigo 71 do CP e artigo 66, inciso 3º, letra A, da LEP. Dos fatos é a narrativa dos fatos. Do direito é a fundamentação do pedido, é requerer a unificação das penas nos termos do artigo 71. E o fechamento é o local, data, advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos. Já se demandam 24 minutos de aula, para que não fique cansativo, vamos ficar por aqui. E em nossa próxima aula, nós falaremos da reabilitação criminal. Forte abraço a todos e espero contar com todos em nossa próxima aula. Até lá!